Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde vamos falar de saúde, espiritualidade, gestão. Estou aqui hoje com a minha super amiga, parceira de trabalho, Andrea na área. Ribeiro Bratan. E estamos aqui hoje também com a Larissa, super Larissa, que cuida aí de muita coisa aí da nossa estratégia, que ajuda a gente aí no nosso dia a dia. E hoje a gente vai fazer um podcast diferente, né? A gente abriu caixinha de perguntas, né, ao longo das semanas e quase no Instagram nunca dá tempo da gente responder, né, todas as perguntas que chegam. Então o que a gente fez? Então hoje, em vez de a gente trazer um convidado, a gente pegou todas as perguntas, né, a gente selecionou as melhores perguntas e a gente vai fazer um bate-papo de pergunta e resposta. Então aproveita e já clica aí, começa a seguir a gente aqui no canal, né? Clica aí no canal do Bratancast, clica aí no Instagram, @doutor.danielbratan, começa a seguir a gente. Quando tiver caixinha de pergunta, manda, porque se a gente não responder no Instagram, a gente responde aqui no podcast semanal. Então vamos lá, hoje eu tô com a minha dupla aqui. Então vamos lá, eu tô aqui com algumas perguntas que colocaram na caixinha ali do Instagram. Então se você não colocou, a gente vai abrir uma caixinha novamente para que você tenha a oportunidade de perguntar também. Doutora, a primeira, vamos lá. Bora. Qualquer pessoa pode fazer reposição hormonal? Essa é boa, hein? Excelente pergunta. Na verdade, qualquer pessoa pode fazer reposição hormonal, né? Desde que ela tenha indicação. E o mais importante, desde que ela não tenha contraindicação de fazer essa terapia hormonal. Né? O mais importante é isso, porque indicar, eu falo que indicar é muito fácil. Você vê um nível baixo, você correlaciona com alguns sintomas e começa a indicar, dá pra gente repor, a gente pode repor, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo, vai equilibrar a sua saúde. Agora, a grande resposta é, esse paciente, ele tem alguma contraindicação que impossibilite? Então assim, o paciente que tem, né, uma deficiência hormonal, que tem um sintoma associado a isso, ele pode fazer. Se você excluiu todas as possibilidades que são contras, a terapia hormonal é muito bem-vinda, vai equilibrar a saúde do paciente, vai trazer um bem-estar danado, fora que vai evitar diversas doenças aí mais graves. Então jovens também podem fazer, não é só para quem já está na melhor idade, menopausa. Na verdade, todo mundo pode fazer. Inclusive, hoje, o que eu percebo é que os jovens têm muito mais queda dos níveis hormonais do que os pacientes mais velhos. Hoje a gente vê a geração que tem 50, 60 anos com hábitos muito mais saudáveis do que a geração que tem 25, 30 anos. Então, eu já cansei de ver pacientes, homens de 60 anos com uma testosterona ótima, né, com bem-estar, não tendo queixa relacionado a isso, vindo para um check-up e, em contrapartida, um jovem de 25, 30 já queixando de poxa, meu libido não é bom, eu percebi que eu vim ganhando peso, eu tenho um desânimo geral, tô meio apático, e quando você vai ver, realmente, você vê ali que ele tem sintomas aí de uma testosterona extremamente baixa. E então, doutor, você já quase respondeu uma outra pergunta que não era próxima, mas então vou aproveitar o gancho, Bora. né? Todos os homens precisam repor testosterona? A partir de quantos anos? Essa daí é uma pergunta boa. Excelente. Na verdade, a gente começa a repor a partir do momento que o homem tem algum sintoma. Né? Que sintoma que é esse? É o sintoma do hipogonadismo, da baixa produção de testosterona. Sintomas mais comuns que a gente vai ver, né? O cansaço, fadiga, a perda do libido, aumento da barriguinha, né? Que é aquela gordura visceral vai aumentando, o paciente vai ficando extremamente cansado, não tem, né, facilidade para praticar atividade física, sempre procrastina as ações dele. Então são pacientes que a gente suspeita que tenham níveis baixos. Né? A gente nunca julga o exame. Que a gente pegar pacientes mais jovens, né, pacientes de 14, 15 anos, muitas vezes eles têm ali uma taxa de testosterona de 350, 400, né? E aí o pessoal fala, poxa, mas não é legal um paciente, né, mais jovem ter uma testosterona mais alta? A pergunta é, ele tem algum sintoma relacionado ao nível baixo? Não, não tem nenhum. Então, essa quantidade que o corpo dele está produzindo está extremamente suficiente para o que ele precisa. Top. Muito bom. E aí tem mais uma que é também um gancho ainda aqui, ó. A andropausa sempre tem como sintoma a disfunção sexual? Então vamos Essa lá. é boa. Essa é boa. Na verdade, o grande quê da andropausa é o momento que o homem diminui a produção hormonal dele. Só que a diminuição da produção hormonal do homem, né, dependendo de quanto que esse homem caiu a produção hormonal dele, muitas vezes isso não vai se abater no libido dele, não vai se abater na parte sexual dele. Então, muitas vezes ele fala assim, pô, o libido não perdi, mas eu tô mais cansado, eu tô mais indisposto. Então, não dá pra gente basear só, né, no desempenho sexual dele, só no libido. Lógico que esse é um grande termômetro. Até durante a fase de terapia, o termômetro mais sensível é como é que ficou o libido? Ah, o libido melhorou horrores. Mas se esse homem não tem falta de libido, não significa que ele não está entrando na andropausa. Muitas vezes o libido dele não foi afetado. Então, tem homens que mesmo com níveis mais baixos,
O libido ainda é algo... Mas aí tem todos os outros sintomas. Tem todos os outros sintomas. É um homem que tá ficando muito mais cansado, hipoativo, fica mais irritado. O homem na andropausa, ele fica extremamente irritado. Então não é mais só a explosivo. mulher, não, né? Não é só a mulher, não. O homem também tem esse, olha também aí, tem esse homens. período. Né? Procure um médico e vá se tratar. Com certeza. E, inclusive, também a questão de ganhar gordura abdominal também tem relação com a andropausa? Tem total, porque o homem que tá na andropausa, o nível hormonal dele vai ficar mais baixo, né? Mais baixo do que ele tinha na fase de mais jovem. Tem estudos da Rebecca Glaser, que ela faz estudos com mulheres. E é muito legal porque isso não se aplica aos homens, mas o homem funciona praticamente igual. Ela mostra que as mulheres aos 40 anos, elas vão ter 50% do nível de testosterona que elas tinham aos 20. Então você imagina que uma mulher, né, aos 20 anos tinha ali 50, né, 40 de nível de testosterona. Claro que ainda a gente está desconsiderando que o exame de sangue ele não é tão fidedigno assim. Né? Existem medidas como é feito os exames de sangue hoje no Brasil, que não seria a medida mais adequada para a gente aferir realmente. Hoje, o que isso significa? Que o que a gente vê ali no exame de sangue pode ter uma variação de 16 pontos para mais ou para menos. Então, vamos imaginar que o exame esteja correto, a menina tem ali 50, né, 40, 50 de testosterona no exame de sangue. Quando ela tiver com 40, ela vai ter 20. Né? E 40 já não é um nível extremamente alto. Então, quer dizer, quando ela tiver, né, 40 anos de idade, vai cair na metade, vai estar extremamente baixo. Sim. O homem, o que acontece? Ele vai ter uma baixa da produção hormonal. Então, por que a gordura visceral dele começa a aumentar? Porque a tendência desse homem é perder massa muscular. E toda vez que ele perde músculo, o que acontece? O metabolismo dele fica lento. Porque o músculo é o grande maestro do seu metabolismo. Quanto mais músculo a gente tem, mais energia nosso corpo gasta. Ou seja, ele é uma usina de queimar energia. Poxa, se eu queimo muita, o que vai acontecer com a gordura? Se eu queimo muita energia, eu ingiro muitas calorias, queimo muito, sobra pouco para armazenar. Sim. Agora, o contrário também vale. Se eu tenho pouco músculo no meu corpo, né, eu queimo pouca caloria. Então, o pouco que eu ingiro pode ficar em sobra. Então, eu vou guardar gordura com mais facilidade. Então, olha aí, homens, o músculo não é só parte estética, não. Jamais. É saúde. Músculo é saúde. E tem estudos na área da andropausa da menopausa também, que mostram que quanto mais músculo o homem e a mulher têm, maior é o tempo de vida dele, maior é a longevidade saudável dele. Né? Então, é o homem que vai ter menos doenças lá na frente. E sem contar que, se a gente pensar que a parte estrutural toda depende da massa muscular, eu sempre falo assim para meus pacientes, você quer envelhecer como? Você quer depender de alguém? Ah, não quero. Tem que ganhar massa muscular, não tem como. Sim. Porque o homem que envelhece ou a mulher que envelhece perdendo massa muscular, fatalmente vai acabar dependente de alguém. Né? Tem uma nutricionista que eu acompanho, eu acho muito legal, porque ela sempre defende esse ponto de vista. Ah, vamos ganhar massa, tem que ganhar massa. E um dia, numa brincadeira, alguém brincou e falou assim, por que você defende tanto esse negócio de massa muscular? Ela escrachou, ela falou assim, tu quer que alguém limpe a tua bunda quando você envelhecer? Né? E aí o cara ficou espantado. Ela falou, pois é, porque é o mínimo de autonomia que você vai ter, vai depender da tua massa muscular. Exatamente. Às vezes a cabeça está extremamente ótima. O paciente tem 90 anos e uma mente super ativa, mas o corpo não responde. Exato. Sim. Boa. Agora a gente vai para a próxima pergunta. Doutor, mulher de 28 anos pode fazer implante hormonal? Pode. Eu falo que, na verdade, o implante hormonal ele é só uma via de administração dos hormônios. Né? Tem gente que... Eu canso de ver isso, eu acho isso muito assim... É falta de conhecimento técnico, né? Eu vejo colegas médicos que falam assim, olha, você não pode fazer implante, pelo amor de Deus, mas eu tô te receitando gel. É uma coisa, se você tem contraindicação para fazer reposição hormonal por uma via, você tem para todas. Então, se eu não posso fazer por implante, não posso fazer por gel, não posso fazer injeção, não posso fazer via oral. A contraindicação vale para o hormônio, não para a via que a gente está administrando. Lembrando que o implante é só uma via de administração. Em vez de eu tomar por boca, eu vou colocar o implante. Qual a grande diferença? A taxa de liberação é mais estável, não tem a metabolização hepática, eu consigo garantir uma melhor absorção do corpo e consigo estimar melhor aonde que esse hormônio vai chegar, que nível que ele vai chegar no corpo. Então, a via de administração por implante é uma via muito estável, muito boa, né? Ela é nova? Não é. A via de implante, ela começou na medicina em 1938. Tem um jornal da Faculdade de Medicina de Londres mostrando lá que em 1938 foi o primeiro estudo onde eles começaram a colocar implantes em pacientes para poder ver como é que o paciente evoluía. 1938. 1938. E a gente, em 2023, o pessoal com medo de implante. Exato. Na verdade, é o que eu falo, é a falta do conhecimento. Falta do conhecimento. Aí você vê o colega falando, não, pelo amor de Deus, você não pode com hormônio. Tá, por qual razão? Ah, porque o implante vai te causar câncer.
Então o gel também vai causar. A contraindicação vale para todos, né? E aí entra nos mitos, que eu falo que existem os mitos da medicina. Hormônio dá câncer, hormônio da trombose. O hormônio não faz isso, né? Não existe esse mito. Tá aí a própria Rebecca Glaser, no estudo, que ela fez um estudo comparando vários outros estudos, ela compara inclusive o WHI, que é o estudo que lá nos anos 2000 criou um pânico na classe médica, mostrando que hormônio poderia aumentar a incidência de casos de câncer. O próprio WHI, se você pegar lá os números, ele mostra assim, ó, reposição isolada de estrogênio. Se eu não me engano, posso estar errado, posso estar errando por pouco. Estava lá, reposição por estrogênio isolado. 216 casos para cada 100 mil pessoas de risco de câncer. O paciente que não fez reposição hormonal, que usou placebo, 380 casos por 1.000. Então, quer dizer, quem repôs estrogênio teve uma incidência menor? E a reposição combinada, estrogênio e progesterona? Ficou intermediário. Então, o grande problema não era o estrogênio, o grande problema era associar os dois, estrogênio e progesterona, naquele estudo. E quem não fez teve uma incidência maior. Então, quer dizer, não foi, como foi interpretado aquele estudo é que causou o pânico. E outra, como que foi feito esse estudo? Foram hormônios sintéticos em altas doses, né, tomados por boca, que a gente sabe que tem uma metabolização hepática. Hoje, a terapia hormonal é muito diferente. Ela é feita com hormônios isomoleculares, que se aproximam muito da composição química que tem os hormônios do nosso corpo. São usados por uma dose infinitamente menor. Se a gente pensar nas doses dos implantes, né, você faz uma reposição de testosterona, uma dose de 100 miligramas para a mulher para durar de 4 a 5 meses. Se você dividir isso por dias, né, quanto que ela vai estar recebendo por dia de testosterona? É praticamente muito próximo do que o corpo dela produziria. Então, quer dizer, foi criado um pânico em cima de algo que não existe. Sim, entendeu? Sim, verdade. Boa. Sim, sim. Agora vamos para a próxima pergunta, então. Doutor, como que você define o que é medicina integrativa? Assim, eu vou até dizer uma coisa. Tem gente que acha que é uma coisa meio mística, que é óleo essencial, que é terapias... Com a luz, né? Que a gente vai fazer cromoterapia. Isso, então o pessoal confunde muito. Então vamos explicar para essa galera que ainda não entende o que é medicina integrativa. Na verdade, a medicina, quando ela surgiu, não existiam especialistas, né? Se a gente for pegar na linha, né, evolutiva da medicina, esse negócio de ter especialistas, fundar as classes, né, fundar a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, isso é muito recente. Se a gente pegar os médicos mais antigos, né, não existiam as especialidades. Os médicos eram generalistas e muitas vezes eles iam estudando mais um tema, se dedicavam mais a um tema, e aí se auto-intitulavam, eu sou generalista, mas eu tenho uma ênfase em tal assunto. E com o passar do tempo, a medicina foi cada vez mais fragmentando para poder especializar, né, um profissional dentro de uma área e poder levar um melhor conhecimento, um melhor tratamento, poder ajudar mais os pacientes. O grande problema é que você pode ser um bom especialista, né, numa parte, mas você não pode deixar de ser um bom generalista. E hoje o que acontece? O especialista, né, quando ele fica muito focado só naquele tema, ele esquece do todo. E aí ele passa a olhar para o paciente como uma parte pequena, como se essa parte não fizesse parte do todo. E aí ele fala assim, eu sou especialista, eu sou ortopedista, eu sempre dou esse exemplo, eu sou ortopedista de mão. Tá bom, mas antes de ser ortopedista de mão, ele é ortopedista geral. E antes de ser ortopedista, né, como especialidade médica, ele é médico. E aí o que acontece? Às vezes você vai conversar com um médico de algo geral e ele fala, não, isso não é da minha área. Mas antes de ser especialista, vem médico. Se formou em medicina, né? Sou médico, especialista em ortopedia, sou médico especialista em ginecologia. Antes de falar que ele é ginecologista, ele é médico. Então, a medicina integrativa ela vem para quê? Para trazer esse olhar de novo. Que, na verdade, o ser humano ele é um todo. Se a gente ficar olhando só para a parte, muitas vezes a gente esquece que esse problema que está fragmentado ali, muitas vezes ele está interligado com outro muito maior. Então, a gente tem que olhar para o ser humano como um todo. E quando a gente olha como um todo, a gente acaba tratando como um todo e a gente melhora a saúde do paciente como um todo. Então, a medicina integrativa é isso, é você voltar a ter aquele olhar para o todo do paciente, você tentar associar, porque as coisas não estão desconectadas. O nosso corpo não está desconectado, o osso não está desconectado do músculo, né? A tireoide não está desconectada do coração. Né? É uma grande assim, besteira a gente achar que, puxa, eu vou olhar só para o coração, só para a função dele e vou ficar especialista só nisso. Mas se você não entender como o todo funciona,
Daqui a pouco você vai cometer algum erro e vai acabar não entendendo como uma patologia se desenvolveu, como uma coisa está complicando. É olhar a pessoa como um todo. É olhar não a pessoa como um todo. uma parte. Tá bom, gente? Então, isso daí não é nada holístico, não é Não horóscopo, tem óleo, não é não tem aromaterapia. óleo essencial, né? Não tem nada de disso. outro mundo. Não, eu sempre conto uma brincadeira. A gente tinha uma paciente que ela tinha uma dor no ombro. E aí ela estava acompanhando com a gente pelo diabetes. Precisava perder peso, né? Pelo grau que ela tinha ali de gordura no corpo. E ela falou assim, num determinado tempo, eu vou precisar operar meu ombro, eu tô com muita dor e tudo mais. E o ortopedista tá questionando o tratamento, enfim. Tudo bem, eu falei, eu posso ligar, explicar, né? Porque eu perguntei para ela, a cirurgia é urgente? Não, não é. Eu falei, então, olha, eu acho melhor, olhando tudo, olhando o paciente como um todo, eu esperaria. O diabetes está extremamente descompensado, o nível de gordura que você tem é alto, né? Isso está inferindo até na parte respiratória, então quer dizer, vai passar por uma cirurgia, um estresse, vai perder sangue, vai ter algumas complicações, né? Inclusive a quantidade de ferro que essa paciente tinha estocado no corpo era baixo. Então, ou seja, no todo, era melhor momento, não era fazer a cirurgia. E aí ela falou assim, mas ele está questionando porque que ele quer operar rápido e tudo mais. Eu falei, tudo bem, eu posso me dispor, vou ligar para ele. E aí foi muito engraçado que eu liguei pro colega. Olha, eu sou médico, estou acompanhando ela. Eu falei assim, olha, eu vou te passar algumas coisas. Não, tudo bem, porque eu queria operar logo. Eu falei, olha, ela tem uma hemoglobina glicada um pouco alta, o nível de gordura visceral dela tá alto, a ferritina dela é baixa. Ela tem uma parte respiratória que até pela gordura abdominal tá limitando. Então eu falei assim, olha, eu acho que o melhor momento, eu acho que se você operar agora com diabetes descontrolado, vai ter problema até na cicatrização. Esse estoque de ferro baixo, a gente pode piorar muito ela no pós-operatório, né? Então assim, aí ele fez assim, eu sou ortopedista, você pode resumir? Não. Assim, isso não é comigo, me fala logo o que, assim, dá ou não dá? Nossa. Então assim, quer dizer, eu tô indicando uma cirurgia, vou operar, mas E eu não sei eu não o sei o momento. básico, aliás, eu não sei o momento que eu vou operar, aí o paciente vai complicar, e aí fica aí cria os mitos. Vai fazer cirurgia, tá vendo? Ó, dá sempre errado. Não, peraí. Operar no momento errado pode dar errado. Sim. E aí eu falei, a cirurgia de urgência? Não é, então espera um pouquinho. Me dá alguns meses. Vamos tratar essa saúde. Vamos organizar tudo e eu te falo o melhor momento. Então é isso que eu falo, entendeu? Sim, sim. Vamos para a próxima agora, doutor. A próxima é, minha avó tem 80 anos e nunca fez reposição hormonal. Ela pode fazer? Olha, isso daí, a gente tem muitos depoimentos no Instagram, né? Muitos depoimentos aí no YouTube. Então, entre lá e confira, porque essa pergunta aí a gente já boa. sabe. Porque a gente fala assim, né? Depois de 10 anos, né, de menopausa, o que se fala é assim, a gente perdeu a janela de oportunidade. Verdade. A gente podia ter feito muita coisa por essa paciente lá atrás e que não foi feito. Eu vou reverter alguns danos que foram causados? Não vou. Então, realmente, vou perder uma janela de oportunidade. Mas isso não quer dizer que eu não posso tentar equilibrar e acompanhar mais de perto a saúde dessa mulher e voltar a dar disposição, dar energia, melhorar o bem-estar, inclusive a parte psicológica. Então, eu tenho pacientes de 81, 82, 86, 87 anos que estão em terapia hormonal. Eu vou reverter tudo que elas perderam por conta de... Poxa, o hormônio mais importante da mulher é o estrogênio, o estradiol. Essa mulher já faz anos que ela não tem o estradiol. Claro, ela teve uma perda de massa muscular significativa, a parte cognitiva dela já está comprometida como um todo. O cérebro dessa mulher perdeu o estrogênio por muitos anos. O estrogênio é o grande regulador do cérebro da mulher. Eu vou conseguir reverter 100%? Não, mas eu vou conseguir dar qualidade de vida. Então, entendeu? assim, tem gente que às vezes fala, nunca fiz reposição até hoje, então não vou fazer. E eu já ouvi dizer também, algumas pessoas falando, nossa, passou de X idade, 60 anos, não fez reposição hormonal. Então, Chega. é perigoso fazer. Não tem isso. Não existe isso, né? Quer dizer assim, a hora que o hormônio faltar, se ele voltar, o risco é maior? Não. Na verdade, se a gente pegar, durante a maior parte da vida, a gente produz níveis hormonais muito altos. E durante uma idade mais avançada, os níveis hormonais caem. As doenças mais graves vão aparecer no momento que eles caem. Então, na hora que a gente retorna o hormônio para o corpo desse paciente, a tendência é que você restabeleça a saúde para eles, não o contrário. E aí, esse é outro mito que eu ouço, né? Cuidado, olha, hormônio, nossa, não faz, porque... Gente, peraí, durante a maior parte da vida nós tivemos hormônios em níveis muito altos. Se a gente pegar na puberdade, quanto que esse adolescente não produz, né? O pico hormonal que esse adolescente faz, tanto que ele tem acne, os pelos começam a nascer. Então é uma grande falta de conhecimento a gente falar isso. E até um Exato. desserviço, né, de algumas pessoas Total. que falam. A coisa mais bacana que aconteceu agora ultimamente,
né, que eles falavam assim, testosterona para mulher em doses altas ou níveis mais altos de testosterona para as mulheres aumenta o risco de algumas de doenças cardiovasculares, é perigoso. Saiu um estudo agora recente de mulheres trans, mulheres que queriam virar, acho que é homem trans, né, mulheres, né, que nasceram mulheres e queriam converter para homens. Elas fizeram reposições de testosterona com níveis muito altos, com reposições com doses altas, alcançaram níveis altos no sangue. E o que o estudo mostrou? Diminuição de doenças. Olha só. Então aí eu falo, é o que eu sempre falo, opinião não é evidência. Né? Inclusive a gente vê isso por parte de sociedades médicas, colocando opiniões, mas não tem detalhe, a evidência. Né? Para esse público é liberado. E tem que ser liberado mesmo, não sou contra. Mas o porquê que para um público, né? Para um idoso, para um jovem não é liberado? Então, assim, não faz sentido, né? Isso, como né? assim? A gente tá jogando serviço. contra ou a gente tá jogando a favor? É o de serviço. Não faz sentido, é ser humano da mesma forma, Exatamente. né? Então, esse é o de serviço. Né, que eu falo, não pode para um, não pode para todos, é perigoso para um. O que eu... Exato. Se a gente pegar ali geneticamente, é uma mulher. Exatamente. Né? Tudo bem, vamos fazer essa transformação, ok. Né? É um direito dela, vamos em frente. O que aconteceu? Piorou? Não, melhorou. Mas a fisiologia original é de uma mulher. Né? Uma mulher. Exato. Então, assim, é o de serviço que acontece hoje. E isso impacta porque, geralmente, o que é veiculado na mídia é o de serviço. É a opinião de uma sociedade, a opinião médica da sociedade daquela área. Mas é aquela história, opinião não é evidência. E que, às vezes, tem que tomar cuidado porque tem até algum interesse, né, escuso por trás. Com certeza. Infelizmente. Infelizmente, né? Bom, a próxima você já até respondeu. É reposição hormonal causa câncer? Não. Tenho 2 estudos da Rebecca Glaser. Por que eu falo dela? Porque ela faz estudos de pegar... Os estudos dela são os mais legais, assim, que a gente vai ver. Ela pega o hormônio, repõe, né? E, inclusive, tem um estudo dela muito legal, que ela pegou mulheres na menopausa, tinham todos os sintomas ali, né? Onda de calor, cansaço, exaustão, mental, ansiedade, tinha pacote completo. E essas mulheres já tinham câncer de mama. Então, assim, dependendo do câncer de mama, é o que eu falo, as contraindicações. Você vai dar estrogênio para essa mulher? Não, muitas vezes, dependendo do tipo de câncer que ela tem na mama, é responsível ao estrogênio. Então, não dá para você dar estrogênio que você vai fazer com que a célula cancerígena cresça. Por quê? Esse tumor ele tem receptor para estrogênio. Então, você vai dar estrogênio, o que vai acontecer? Vai aumentar o tumor. Aí, o que ela fez? Ela pegou e suplementou com testosterona. E aí, né, muita gente pode falar, mas a testosterona na fisiologia, ela vai no sangue, pode se converter em DHT e estrogênio. Sim, ela usou testosterona e usou anastrozol, que bloqueia a conversão da testosterona e estrogênio. Então, ou seja, essas mulheres não teriam estrogênio mesmo, elas tomariam testosterona, mas a reação química de converter testosterona em estrogênio iria ser bloqueada pelo uso do anastrozol em conjunto. E aí, o que aconteceu? Essas mulheres melhoraram dos sintomas. Tem lá um gráficozinho em barra, que é muito legal, com todos os sintomas antes da reposição de testosterona e após os sintomas diminuíram como um todo. E a lesão tumoral diminuiu também. Nossa. Poxa, então quer dizer que a testosterona tem uma ação antiestrogênica na mama? Nossa. Ela compete no mesmo receptor. Então a testosterona ela vai entrar no receptor que o estrogênio entraria, então ela vai competir. Então o que acontece? Usando com anastrozol não vai formar estrogênio, e a testosterona vai competir no mesmo receptor. Então vai fazer o quê? Vai fazer com que o tecido mamário diminua, a lesão do tumor diminua. E hoje tem um estudo dela rolando que, em vez dela implantar a testosterona, ela implantou em volta do tumor. E o tumor regride. Uau! Né? Muito legal. Então, assim, testosterona dá câncer? Não. Né? Estrogênio dá câncer? Não. Mas se eu usar estrogênio numa mulher que tem câncer de mama responsiva a estrogênio vai aumentar. Por isso que eu falo, tem as indicações e as contraindicações. E esse estudo da Rebecca Glaser não é novo, é de 2015. Então a gente está falando de um estudo de 8 anos atrás. Né? E recentemente ela publicou outros estudos. Então eu falo, a gente tem que ir atrás e entender. É que as pessoas, elas escutam uma pessoa falando que o hormônio dá câncer, alguém falando que dá câncer, inclusive até médicos, né, infelizmente. A gente causando vê, serviço, falando, e o médico tem que tomar muito cuidado, porque o médico é uma autoridade, então tudo que ele fala, né, normalmente as pessoas respeitam, né, os leigos, né, o público leigo, então... Só que tem que se informar, né, pessoal? Tem que... Exato, e uma coisa importante também para lembrar, né, é que um bom profissional, ele precisa ser escolhido quando você pensar em repor estes hormônios. Porque você está lidando ali com a sua vida, né? E o quanto é importante os exames.
E a eu experiência vejo... desse profissional, quanto ele estuda, Exato. quanto ele investe, né, para entender. Exatamente. Eu vi esses dias, tive um caso de um paciente, né, que chegou na clínica solicitando uma carta de indicação daqueles exames, porque quem já passou com o Dr. Daniel, quem vai passar, né, e quem já passa sabe que para ele prescrever uma vitamina D, ele solicita aí no mínimo 30 exames. E para fazer o estudo mesmo, como ele disse, né? Medicina integrativa, estudar num todo, né? Porque, por que eu preciso de vitamina D? Ou às vezes a pessoa nem sabe que ela necessita da reposição, mas não estou bem, o que está acontecendo comigo? Não dá para você se basear aí, não dá para você estudar o corpo dela com 1, 2, 3 exames. Então, ele, como defende isso, ele solicita. E o convênio solicitou aí, né, a cartinha de indicação desses exames, que eu achei maravilhoso, né? Olha, tá pedindo esses exames por qual motivo? Porque, infelizmente, a gente sabe que alguns exames são prescritos sem necessidade. Diferente aqui do Dr. Daniel, que solicita os exames num todo. Quem passa com ele sabe. Tô com uma dor de barriga. Liga para ele ali e ele já pede os exames total. A atenção e o cuidado não é só para a parte hormonal. É num todo. É a medicina integrativa, como ele disse, na íntegra. Exatamente. E o detalhe disso é que ele tem o respaldo da solicitação do hormônio. Porque quando você solicita hormônio, quando você solicita vitamina, você precisa saber o que está acontecendo naquele corpo para você solicitar essa reposição. Né? Não é apenas algo ali esteticamente, né? É algo que realmente está faltando, é algo que está em déficit. E por este motivo, o estudo, e por este motivo, os exames. Sim. Então, assim, o procurar um bom profissional faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você não tem que repor se não há necessidade. E tem mais, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, assim, não tem necessidade, não faça. Né? Faça somente se houver ali a necessidade. Sim. E se não, não precisa. E é uma coisa assim, a gente pede muito exame, o pessoal fala, então você pede muito exame para diagnosticar? Não, porque eu vejo o exame no final da consulta e junto com o paciente, eu nunca vejo antes. Então depois que a gente bate um papo, entende tudo que está acontecendo, eu já falo para ele, olha, eu acho que a gente pode encontrar coisas assim, assim, assado. E eu boto na folhinha. E quando a gente vira a tela, vamos ver junto? O paciente abre ali na hora, põe a senha, tal, abriu, a gente vai batendo mais ou menos o que a gente tá com uma tendência de encontrar. Poxa, no bate-papo a gente já sabe mais ou menos identificar o que eu vou procurar. E muita coisa ali bate, né? Eu E sei bate. porque eu sou paciente do Dr. Daniel. E aí a gente cai naquele estado. Quem não sabe, né, o que está procurando, quando encontra, não entende. Pede um monte de exame. O que você está procurando? Né? Nem conversou com o paciente, aí sai vendo o exame, você está com isso, isso baixo. Aí você pega um menino jovem com uma testosterona de 320, tá baixo, eu vou repor. Peraí. Você tem algum sintoma? Como é que é? Não, tô ótimo. E teu libido tá estourando. Gente, aquela quantidade para ele tá ótima. É igual a história do estrogênio para a mulher, né? Quando se falava assim, o estrogênio da mulher na menopausa tem que estar entre tanto e tanto. Né? Os estudos hoje mostram que você não olha para o estrogênio, você olha para o FSH. Porque tem mulheres que têm um nível de estrogênio que tá ali 80, 90 no sangue, mas o FSH dela ainda tá alto, mostrando o quê? Que ela precisa de mais. E se você se basear só num dado, você vai cometer um erro. Os exames são importantes para comprovar, né? Para ali a sua conversa, né? Mas mais do que isso, a conexão com o paciente faz toda a diferença. Exatamente. Mas o bom profissional, então, faz total diferença. Com certeza. Com certeza. Doutora, e aqui tem mais a última pergunta. O que é soroterapia e para quem é indicado? Então, a soroterapia, né? Ela é um tratamento onde você coloca num soro o que você quer repor naquele paciente. E por que a gente coloca num soro? Porque a gente consegue alcançar uma resposta muito mais rápida. Quer dizer que o via oral não funciona? Não é isso. É que dependendo do que esse paciente está apresentando, dependente de como ele está, a condição clínica dele, você vai encontrar uma resposta muito rápida na soroterapia. Porque tudo aquilo que a gente toma por boca tem um grande problema. Vai passar pelo trato gastrointestinal, vai passar pelo estômago, pelo intestino. Dependendo de como está a microbiota intestinal, como estão as bactérias, o equilíbrio das bactérias boas e ruins no intestino desse paciente, a absorção vai ser baixa. Se a gente pensar hoje, né, que até nos alimentos que a gente come, a gente absorve poucos nutrientes, você imagina na medicação. A absorção de vitamina D hoje no nosso corpo, dependendo da microbiota intestinal, é de no máximo 30%, 40% da dose que está tomando. E aí muitas pessoas tomo vitamina D sempre e meu nível é baixo. Claro,
Como que é a microbiota intestinal desse paciente? Então, assim, será que eu vou conseguir alcançar por boca um nível de excelência? Muitas vezes não. Então, muitas vezes você faz uma soroterapia, você alcança os níveis ideais, você melhora a condição clínica, a saúde do paciente, e aí sim, dependendo do que você está propondo, o via oral serve numa fase de manutenção. E outra coisa, né? Comprar coisa na farmácia, né? Polivitamínicos. O que você acha? Multivitamínicos. Se a gente pegar, né? É o xixi caro que o pessoal fala? Na verdade, a gente fala assim, né? Se a gente pegar os polivitamínicos, quanto que tem de vitamina, né? Ah, tem de A a Z. Tá bom, realmente tem lá uma série de vitaminas. Qual a concentração de cada uma que tem ali? É muito baixa. Aí a gente vai contar que ele vai perder mais uma parte no trato gastrointestinal. O que aquilo vai estar fazendo para ele? Não vai estar ajudando, né? Não vai estar repondo, não vai estar equilibrando. E aí muitas vezes a gente cai no efeito placebo. O paciente toma e fala, mas tô me sentindo tão bem. Né? É o efeito placebo muitas vezes. Claro, se é um paciente às vezes que não tem diferença, já tem os níveis bons, talvez aquele pouquinho que entre a mais já vai ajudar. É muito de paciente para paciente, mas os pacientes sintomáticos, né? Muitas vezes ali você não vai conseguir por boca. Ou uma coisa que eu dou sempre, por exemplo, a reposição de ferro por boca. O paciente vai usar o ferro, tem uma série de desconfortos, né? De tomar a suplementação de ferro por boca. Né? Pode causar constipação, o paciente já tem um hábito intestinal mais lento, com ferro por boca vai atrapalhar. Aí a gente parte para repor o ferro na veia, a resposta é muito rápida, não vai causar esse incômodo da constipação e a gente consegue melhorar a saúde mais rápido. Legal, legal. Exato. Bom, aqui a gente encerra as perguntas. Se você quiser ter a sua pergunta respondida no próximo Baratancast de perguntas e respostas, fica atento. Segue o doutor lá no Instagram. Fala aí, doutor. @doutor.danielbratan. Só seguir lá, gente. Acompanhe os próximos Baratancasts. Muito bom, muito bom. Então, por hoje foi só, gente. A gente vai encerrar nosso bate-papo. Foi um prazer estar aqui respondendo as dúvidas. Começa a seguir a gente, @doutor.danielbratan, Andrea Ribeiro Bratan. Ainda vou acertar. E clica aí, segue a Larissa também, que ela dá uma série de dicas aí pro pessoal que quer conhecer mais do mundo na internet. Com certeza. Larissa Manso. Exato. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Continua seguindo a gente. Um beijo e até a próxima semana.